Graça e paz do Senhor Jesus. Eu vou colocar mais alguns pontos aqui sobre a questão da expiação definida. Eu fiz um vídeo na minha página sobre isso. E eu vou esclarecer alguns, né, dos pontos que não deu tempo de eu esclarecer, ok? O primeiro ponto, falando sobre a morte de Cristo, é bem dito, e na verdade é uma pergunta, né, dos arminianos muito feita sobre a expiação definida. A argumentação deles é que se Jesus morreu somente pelos eleitos, então a morte de Cristo perderia o seu valor, né? E diminuiria o valor da morte de Cristo, se ele teria morrido só pelos eleitos. Porém, eu faço a pergunta para eles: Jesus morreu por aqueles que já estavam no inferno? Jesus morreu por aqueles que já estavam condenados? Jesus morreu pelos demônios? Não. Isso diminui a obra da cruz? Não, não diminui. Então, a argumentação de que o fato de Cristo ter morrido somente pelos eleitos e somente pela igreja diminui a obra ou o valor da obra da cruz é uma falácia, é um non sequitur, porque nós não dizemos que a obra de Cristo não tem poder e suficiência para salvar um mundo, ou 10 mil mundos, como diria Spurgeon, ou 70 mil mundos. Então, a morte de Cristo tem, sim, poder para salvar todas as pessoas, porém, ela veio com a intenção de salvar os eleitos. A pergunta deles, né, que eles fazem, na verdade, a objeção deles, né, de que diminuiria o valor da obra da cruz, é uma falácia, porque, na verdade, a obra da cruz, ela está no próprio sacrifício de Jesus, e não na quantidade de pessoas. Lá em Romanos 5 também, o apóstolo Paulo, quando argumenta sobre o poder e a grandiosidade da obra da cruz e o ato que ele fez, superando ao ato de Adão, o apóstolo Paulo fala o seguinte: ele diz que muito mais agora os que recebem o dom, né, da justiça, a abundância da graça e o dom da justiça. Em Romanos 5, você vai ver muito mais, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito mais. E o que é esse muito mais? Será que é a quantidade de pessoas alcançadas por Adão e a quantidade de pessoas alcançadas pela obra de Cristo? Não. Esse muito mais não pode se referir à quantidade de pessoas. Alguns arminianos argumentam que se a obra de Cristo atinge somente os eleitos, ela é inferior à obra de Adão. Mas isso seria um tiro no pé, porque a obra de Cristo, mesmo no sistema arminiano, ela deve ser aceitada pelo homem, né? Ela é diminuída e limitada, ou seja, mesmo que fosse universal, ela atingiria menos pessoas do que a obra de Adão. E eles usam Romanos 5 dizendo, tá vendo? A obra de Cristo é muito maior que a obra de Adão. Nós calvinistas concordamos que a obra de Cristo é muito maior que a obra de Adão, porque os efeitos da obra de Cristo são muito maiores que os efeitos da obra de Adão. Não se trata de uma massa que Deus quer alcançar, né? Porque se Deus quisesse fazer algo muito maior que a obra de Adão, ele criava 70 trilhões de pessoas em outro universo que ele criasse, ou sei lá, e essas pessoas iam ser muito maiores essa obra do que a obra de Adão. Então isso não faz sentido. Paulo está falando ali que se por ofensa de um reinou a morte, né? Muito mais agora os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, saber, por meio de um só saber, Jesus Cristo. Ou seja, por quê? Porque o pecado, a punição pelo pecado veio de uma só ofensa. Mas o perdão de Jesus, ele veio de muitas ofensas. É isso que Paulo está falando. Então, o que ele está qualificando ali como algo que sela, que chancela, como algo maior, a obra de Jesus, não é a quantidade de pessoas alcançadas em relação à quantidade de pessoas que Adão alcançou. Mas
a quantidade de pecados e de obras expiadas por Cristo e propiciadas por Ele. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a exegese clara do texto. O que diferencia ali não é a quantidade de pessoas alcançadas, mas os efeitos da obra de Jesus Cristo. É isso que diferencia. Então, já lidando sobre essa questão aí, sobre Jesus não ter morrido por muitos, diminui o valor da obra de Cristo, a gente vai para um próximo ponto que os arminianos eles não trabalham muito bem. Você pergunta para eles, Jesus morreu por todas as pessoas do mundo? Eles vão dizer, sim, Jesus morreu por todas as pessoas do mundo. Então, sem exceção, não existe pessoa por qual ele não morreu. Sim, então Jesus morreu por aqueles que já estavam no inferno, eles vão dizer, não. Tá, então Jesus morreu por aqueles que nunca ouviram o evangelho? Eles vão dizer que sim. Aí você entra nessa questão. Então, o sacrifício dele foi em vão. Eles vão dizer que não. De que maneira? Alguns vão ir para um lado meio universalista e vão até destruir o evangelismo por causa disso. Porque eles vão alegar que, de certa maneira, a morte de Cristo expiou os pecados dessas pessoas, ou pode expiar os pecados dessa pessoa. E eles vão alegar que, por meio de boas ações ou resposta a uma graça que a pessoa recebe sem ouvir o evangelho, sendo que Paulo é muito claro em Romanos 10, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir o evangelho, que não, e o evangelho e o Novo Testamento é muito claro que a salvação não pode vir por outro meio, a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Mas as pessoas as quais Jesus morreu, segundo eles, no mundo inteiro, elas nunca escutaram o evangelho e elas vão para o inferno. Mas eles dizem que não, de alguma forma elas podem responder fazendo aprimorando a si mesmas, com a resposta à revelação que elas têm natural, etc. Isso destrói o evangelho, destrói o evangelismo. É por causa do entendimento reformado de que o homem não pode ser salvo a não ser pela pregação do evangelho e que Deus quer alcançar os eleitos no mundo inteiro, de todas as nações, por meio da pregação do evangelho, é que os calvinistas até o século XIX enviaram muitos missionários para fora para poder evangelizar, para que esses eleitos pudessem, então, ser salvos, porque nós não vemos a salvação de outra maneira, a não ser pela pregação do evangelho. Então, a partir do momento que você diz que não é necessária a pregação do evangelho para que uma pessoa possa ser salva, ou que a morte de Jesus atingiu a todos, mesmo aqueles que não são evangelizados, você está incorrendo nesse erro. Essa é uma pergunta que é muito difícil para o arminianismo responder. E as pessoas que nunca ouviram o evangelho? A maioria, boa parte, sempre que eu converso com arminianos, com toda aquela piedade deles e a universalidade deles humanista, eles vão dizer que Jesus está dando uma chance para eles, de alguma maneira, de responder a essa graça. Né? E até poucos anos depois da morte de Jesus, e aqueles índios americanos e de outros países, aqueles povos que nunca ouviram o evangelho, aos quais os apóstolos nunca pregaram. Então, o que houve com eles? Jesus morreu por eles. Então, eles não conseguem explicar essa questão. Outro ponto também sobre expiação definida, que é muito bom a gente ligar, é que a morte de Cristo é orgânico. Como assim? É dito em Romanos 6 que quando Cristo morreu, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. É dito também em Efésios 1 que Cristo é o cabeça da igreja. É dito também em Efésios capítulo 5, né, que Cristo é o esposo da igreja. Eu vou chegar nessa parte do esposo depois, porque é um outro ponto. Então, é dito que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Quando o cabeça morre, o corpo morre junto. E quando ele ressuscita, o corpo ressuscita junto. Se Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, todas as pessoas estão incluídas, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que somente aqueles que foram incluídos na morte de Cristo que morreram com ele ressuscitado. Então ela define a expiação
no seu corpo. O cabeça morre pelo seu corpo. Ele morre e ressuscita com o seu corpo. Está lá em 1 Coríntios 15. Os arminianos, às vezes, eles tentam distorcer o que a Bíblia diz. Quando eles usam esse texto. Quer ver? Eu vou abrir aqui 1 Coríntios capítulo 15. Aqui, rapidamente, 22. 1 Coríntios 15, 22. Eles dizem, né? 1 Coríntios 15, 22 diz assim, a versão corrigida e fiel. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados. O arminiano, ele tem mania de dizer que nós negamos que todos são todos. Mas se todos nesse texto são todos nos dois textos, tanto no primeiro quanto no segundo texto, então, na primeira frase, na segunda frase, então todas as pessoas vão ser vivificadas e a gente cai no universalismo. A gente cai no universalismo porque o texto diz que assim como todos morreram em Adão, e assim todos que estão em Adão morreram nele, assim todos serão vivificados. Ou seja, o que diferencia uma pessoa de outra não é o que ela faz, mas estar em Adão ou estar em Cristo. É se Cristo é o cabeça dela ou se Adão é o cabeça dela. Se todos aqui significa todos realmente, todos serão vivificados, então todos que estão em Adão também. Então a gente cai para o universalismo e não vamos fazer outra coisa e vamos jogar pique, sei lá o que a gente vai fazer. Então, esse é um ponto também. Então, o ponto é que quando Cristo, que é o cabeça, morre, o corpo morre junto com ele. Outro ponto também muito interessante é que Cristo é o esposo da igreja, né? Ele diz que é o noivo da igreja. Lá em Efésios 5, você vai ver essa afirmação do apóstolo Paulo, né? Que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo deu a vida por ela. Nós vamos pegar toda a implicação prática disso depois. Agora eu quero que você pense. Cristo morre pela sua noiva. É dito também em Apocalipse que existe uma meretriz, que não é noiva, é falsa noiva. Essa meretriz é uma prostituta. Cristo morreu pela prostituta também? Não, não é dito na Bíblia que ele morreu. Mas, se nós pudermos entender como os arminianos entendem, que Cristo deu a vida por todas as pessoas do mundo, sem exceção, cada pessoa do mundo, então nós vamos entender o seguinte, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a meretriz, e a si mesmo deu a vida por ela. Ou seja, o marido deve amar a sua esposa e todas as mulheres do mundo como Cristo amou a igreja e várias outras, a falsa igreja, a meretriz, etc. Isso é não só um absurdo, como antibíblico, né? E ninguém vai exortar o marido assim. Então, na exortação bíblica de expiação definida, uma motivação para que o marido seja fiel à sua esposa é o fato de Cristo ter morrido somente pela igreja. Esse ponto é muito claro, entendeu? Como Cristo morre somente pela igreja, então o marido deve morrer também somente pela sua esposa. Somente pela sua esposa. Isso é uma coisa clara na Bíblia. Clara na Bíblia. Então, esse ponto também é um ponto bem complicado. Então, a gente já viu aí alguns pontos desde o começo do vídeo. Eu vou deixar o vídeo depois online para que vocês possam ver todos esses pontos, além daquele vídeo que eu já fiz sobre expiação definida, onde eu falei de ordem prática a diferença entre expiação limitada e expiação universal. Agora eu estou falando somente de expiação definida. Eu decidi fazer isso na minha página aqui, fazer uma live aqui para depois repassar para o meu Facebook, mas vocês vão poder pegar todo o contexto depois, desde o princípio. Eu vou só fazer aqui mais um compartilhamento aqui na página e já vou continuar o vídeo. Outro ponto muito importante é se Jesus morreu por todas as pessoas, ele morreu pelos réprobos, ele morreu por aqueles que, por Judas, que era o filho da perdição, ele morreu por, né, é absurdo, né? Chega a ser um absurdo. Outra coisa também, a pergunta oeniana sobre isso é a seguinte: Jesus morreu por todas as pessoas do mundo? O arminiano vai dizer que sim. Todas as pessoas, sem exceção, o arminiano dirá que sim. Aí, a outra pergunta: Jesus morreu por todos os pecados de todas as pessoas? O arminiano vai dizer que sim, morreu por todos os pecados. Aí você pergunta: incredulidade é pecado? O arminiano vai dizer que sim. Então, por que muitas pessoas vão para o inferno? Se Jesus fez uma obra completa
ilimitada em efeitos, né? Então, por que muitas pessoas vão para o inferno? Eles vão dizer porque não aceitam, porque não creem. Mas a fé não, a incredulidade não é pecado? Sim. Então, por que essas pessoas vão para o inferno, meu querido? Porque se Jesus paga todos os nossos pecados, e é legal, é algo real, é algo verdadeiro, algo eficaz, então por que motivo, causa, razão e circunstância, muitas pessoas vão para o inferno? O arminiano vai dizer que é porque eles não creem, mas incredulidade não é pecado, ele vai dizer que sim, mas Jesus não morreu, ele vai dizer que, não, menos por incredulidade. Isso é diminuir e transformar a obra de Cristo em algo limitado em efeitos. Para você entender o que eu acabei de falar, o calvinista vai dizer que a obra de Jesus ela é limitada aos eleitos, ou seja, ele teve em vista os eleitos e ele pagou efetivamente, eficazmente e completamente o pecado dos eleitos. Mas o arminiano vai dizer que a obra de Cristo foi pelo mundo todo, mas ele não pagou pelo pecado de incredulidade, ou seja, ela é limitada em seus efeitos. Eu prefiro a limitação em seu alcance do que em seus efeitos, porque limitar o efeito da obra de Cristo, com tudo que eu falei aqui do vídeo para trás, vocês comecem a ver, é algo absurdo. Você vai limitar os efeitos da obra de Cristo. Então, o que glorifica mais a obra de Cristo é uma expiação definida, e não uma expiação ilimitada que não traz e não expia ninguém, que depende do homem para que ela seja eficaz. Outro ponto que a gente vai falar aqui, eu vou parar de falar sobre os pontos negativos, agora eu vou falar. A Bíblia fala que Cristo morreu pelo seu povo em Mateus 1:21, em Hebreus 2:17, seus amigos, o povo que ele redimiu, né, a sua prole em Isaías 53:10, as suas ovelhas em João, né? Ele morre, outra coisa importante, e isso vai ligar tudo, ele morre pela descendência da mulher, não pela descendência da serpente. Ele morre pela descendência, pelos nascidos de novo, né? Ele morre pelos seus filhos, ele morre pelos irmãos, lá em Hebreus 10, 2, 10, 14. Ele não morre por bastardos ilegítimos, ele morre pelas suas ovelhas, né? Então, é esse ponto.